Vamos lá dar continuidade no nosso livro Mesilat Yesharim, do Rav Chaim Luzzatto. A gente falou um pouquinho na aula passada sobre a importância das zrizut, sobre a agilidade. Isso é, antes de tudo, uma demonstração de amor que a gente tem pela Torá, pelas mitzvot, pelas coisas que são importantes para Hashem. A gente mostra que para a gente também essas coisas são importantes, em vez de acabar gastando nosso tempo em vanidades, em coisas que não acrescentam nada. Então, falamos da importância da gente correr atrás das coisas que realmente têm valor, não só aqui nesse mundo, mas para nossa vida eterna, que é o mais importante, que é, na verdade, o objetivo, o propósito de tudo, é a nossa vida eterna. Então, a gente falou que tem dois tipos de zrizut. Tem as zrizut para começar a fazer as mitzvot, que começa, né, a gente acaba arrumando um milhão de motivos, por que hoje não dá, e outro dia, e amanhã eu faço, e vai acabar, Deus nos livre, nunca fazendo. A gente sabe como funciona o Yetzer Hara do ser humano, que sempre que a gente acaba deixando as coisas para depois, a gente acaba não fazendo nem agora e nem depois também. Então, tem as zrizut para começar a fazer as coisas. Levanta e toma atitudes, vai fazer as coisas e não fica sentado esperando. Tem o famoso ditado: sempre que te der vontade de fazer alguma coisa, calma, é só você ficar tranquilo que a vontade vai passar naturalmente. E assim funciona na prática. Às vezes a gente está empolgado, a gente quer fazer alguma coisa, mas é só, infelizmente, a gente deixar o tempo passar, começa a ler armitz, começa a virar hametz, que nem a massa. Se você não mexe na massa, ela vira hametz. Assim também as mitzvot, assim as boas iniciativas que a gente tem na vida, se você não toma a decisão e faz, vai virando hametz e vai ficando cada vez mais difícil, porque vai entrando o Yetzer Hara. Isso para começar a fazer as mitzvot. Mas para quem acha que depois que começou a fazer as mitzvot, já vencemos o nosso Yetzer Hara e não precisa mais se preocupar, não é tão fácil assim. A gente já viu aqui no livro Mesilat Yesharim que a vida não é fácil e não foi feita para ser fácil. Parte aqui da graça da vida, do valor da vida, do mérito, são justamente as dificuldades, e é isso que na prática vai acontecer mesmo quando você já começou a fazer a mitzvah. O Yetzer Hara, ele não se entrega, a nossa má inclinação vai estar sempre querendo derrubar a gente, mesmo as coisas que a gente já começou a fazer, o Yetzer Hara vai querer arrancar, vai querer puxar da gente. E tem mitzvot que a gente pode fazer em um instante, tem algumas mitzvot que são um pouco mais longas. Então, o segundo tipo de zrizut é para começar e terminar as mitzvot. Não para as mitzvot no meio, não começa da Yetzer Hara no meio, depois eu termino, depois eu faço. A gente vai trazer aqui alguns exemplos e vamos tentar, Bezrat Hashem, na nossa vida, aplicar sempre isso da zrizut, começa uma mitzvah e termina a mitzvah. Não para no meio, porque toda vez que você para no meio, você pode estar abrindo aqui para o Yetzer Hara, ele te arrancar a mitzvah e você não vai terminar essa mitzvah. Então, olha o que ele traz aqui, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zeher Tzadik Libracha, Zrizut, Achar Atchalat Maseu, a zrizut depois que você já começou o ato. Baruch Hashem, já venceu uma etapa, já conseguiu começar o ato, mas não para, porque se parar, vai ler armitz, vai vir o Yetzer Hara e não vai deixar a gente continuar. Keivan she'achaz bemitzvah e maer leashlimotah. Já que você já conseguiu ter o mérito de começar uma mitzvah, vai agora se apressa para terminar a mitzvah. Aqui, olha só, tem que tomar só cuidado, que eu vejo muitas vezes a pessoa, ela quer rezar e ela quer rezar rapidinho para acabar logo. Essa tefilá é muito longa, então quanto mais rápido eu rezar, mais rápido eu vou terminar e vou poder fazer outras coisas. Eu vejo as crianças na escola querem terminar rápido a tefilá para poder ir brincar, querem terminar rápido o Birkat Hamazon para poder ir fazer outras coisas.
Não é disso que a gente está falando. Lole aquele melá. Não para tirar um peso das costas. A gente não tem que fazer as mitzvot com agilidade, porque eu quero me livrar delas. Eu quero tirar das minhas costas como se fosse uma coisa ruim, uma coisa pesada. Como aquele que quer tirar das costas dele um peso que está incomodando. Deus nos livre. As mitzvot são queridas para a gente como alguém que está carregando uma mala cheia de diamantes. Eu não conheço ninguém reclamando do peso de uma mala de diamantes. Ao contrário, quanto mais pesado, melhor. Então, assim a gente tem que ver, não fazer as mitzvot correndo, simplesmente porque eu quero tirar uma carga das costas. Eila meirato penloisque ligmorotá. Pelo temor de perder a mitzvah, Deus nos livre. Eu não quero correr o risco de acabar não terminando a mitzvah. Vamos dar um exemplo aqui. O que é essa mitzvah? Mitzvot mais longas. Por exemplo, o Rav Bechai Ibn Pakuda Zeher Tzadik Livraha, que é o escritor de um dos livros que a gente já estudou juntos, o livro Rovot Levavot. Ele conta que quando ele começou a escrever o livro, ele começou a encontrar um monte de motivos que por que ele não era adequado para escrever o livro, ele não dominava a língua, ele ia ter que escrever em árabe, que era a língua que a maioria dos Eudim na época falavam, ele não dominava, e ele também não se achava um grande conhecedor de Torá, dentro de toda a naval humildade dele, e ele achava isso e achava aquilo, ele começou com um monte de motivos, e ele, no fim, ele chegou à conclusão que era tudo Yetzer Hará, que não queria deixar. E mesmo depois que ele começou, também não faltaram problemas, não faltaram dificuldades. Várias vezes ele pensou em parar e ele chegou à conclusão que era tudo Yetzer Hará. E a mesma coisa, olha que impressionante, o Hafetz Haim, quando estava escrevendo a Mishnah Brurá, também teve muitas dificuldades no meio do caminho. Várias vezes ele teve que parar o livro no meio, mas ele não desistia. Muitas vezes ele começou a pensar, talvez é melhor eu parar, talvez é um sinal, Mina Shamaim, que não é para escrever o livro, e ele parou para refletir, ele entendeu que é o Yetzer Hará, que não quer deixar ele terminar a mitzvah, e eles conseguiram perseverar, e Baruch Hashem, a gente tem o Rovot Levavot, a gente tem a Mishnah Brurá, temos essas duas obras que são obras-primas de dois grandes rabanim que iluminam até hoje em dia a nossa vida. Então, a gente tem que saber que o Yetzer Hará ele vai tentar atrapalhar para a gente não terminar. Mesmo quando eles começaram a mitzvah de escrever o livro, veio o Yetzer Hará e não queria deixar eles terminarem a mitzvah. E aqui, os nossos sábios deram uma advertência muito dura. Vamos entender o motivo dessa advertência. Kola matril bemitzvah, veino gomerotá, Kover estou banav. Todo aquele que começa uma mitzvah e não termina a mitzvah, ele vai acabar enterrando sua esposa e seus filhos. O que quer dizer isso? Uma pessoa que ele não cumpre mitzvot, que ele não se interessa, óbvio que é gravíssimo isso, mas tem um lado que talvez isso que ele não cumpre as mitzvot é porque ele não entendeu a importância das mitzvot, é alguém afastado, é alguém que, mas ele sabe que tem as mitzvot. Tá bom, saber que tem as mitzvot não quer dizer que a pessoa entendeu o valor de uma mitzvah. Alguém que começou a fazer a mitzvah significa ela entendeu o valor da mitzvah. Se no meio ela para, isso significa que ela está desprezando a mitzvah. Então é pior ainda aquele que começa e não termina do que aquele que nem começa. Esse que começou e não terminou, ele está demonstrando que ele despreza a mitzvah. Então, Deus nos livre alguém desprezar as mitzvot, alguém não levar as mitzvot a sério, a ponto de vir aqui o Midrash e falar para a gente que Deus nos livre pode ter consequências trágicas, aquele que larga as mitzvot no meio, aquele que, infelizmente, demonstra o seu desprezo pelo valor de uma mitzvah. Ve'amru, e também está escrito aqui no Midrash, Eina mitzvah nikret, eila al shem gomra. A mitzvah, ela não é atribuída a não ser a quem terminou essa mitzvah. A gente aprende isso de
algo interessante que chama muito a atenção, está escrito que Moshe Rabbeinu, enquanto todo o povo, ele estava lá juntando dinheiro na saída do Egito, Deus falou, vai lá para os seus vizinhos, pedem ouro, pedem prata, pedras preciosas, roupas caras, pedem para os seus vizinhos, porque eu prometi para vocês que vocês vão sair do Egito com uma grande riqueza e eu quero cumprir minha palavra. Mas enquanto o povo estava lá juntando ouro e prata e roupas caras, Moshe Rabbeinu estava atrás de um outro diamante, um diamante muito mais valioso. Ele estava procurando uma grande mitzvah para cumprir, que o povo judeu tinha feito uma promessa para o Yosef, quando eles finalmente saíssem do Egito, eles vão levar os ossos do Yosef. Então, assim, o Moshe, ele está cumprindo essa mitzvah de pegar os ossos do Yosef, mas a gente sabe que, infelizmente, pelo erro que Moshe fez de bater na pedra, tem que entender o erro dele, estamos falando aqui do maior Navi, o nosso maior profeta da história do povo judeu, ele fez um erro, está explícito na Torá que ele fez o erro, mas óbvio que tem que entender aqui a fagulha, o fio de cabelo, que foi esse erro de Moshe Rabbeinu, mas o ponto aqui é que Moshe não entrou na terra de Israel. Então, ele não pôde terminar a mitzvah de enterrar os ossos do Yosef. Ele foi lá no Egito procurar o caixão do Yosef, não foi fácil, porque eles tinham escondido o caixão do Yosef no fundo do rio Nilo, e Moshe teve que procurar um grande esforço. E o que está escrito na Torá? Está escrito depois no Tanar, nos Neviim, está escrito que os ossos do Yosef, que o povo judeu tirou do Egito, ele foi enterrado lá na cidade de Shem. Então, é interessante que não está escrito que foi Moshe Rabbeinu que tirou os ossos, e sim os Yehudim que enterraram ele, que tiraram ele do Egito. Por quê? Porque justamente os nossos sábios explicam, a mitzvah é atribuída para aquele que termina a mitzvah. Então, alguém que, por algum motivo, não consegue terminar a mitzvah, é como se ele perdeu a mitzvah. Ah, mas peraí, Moshe Rabbeinu, que culpa ele teve? Ele não entrou em Eretz Israel por um erro dele, então aqui foi considerado como se ele perdeu a oportunidade de poder terminar a mitzvah está atribuída a quem enterrou ele e não a Moshe, que fez todo o esforço para começar a mitzvah. Então, tem que saber que se a gente não termina a mitzvah, é considerado um desprezo, como se eu não estou levando a mitzvah a sério, como se eu não estou me importando em terminar a mitzvah, e isso, infelizmente, é algo muito grave. Ve'amar Shlomo Amelech alav shalom, e assim ensinou para a gente Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, em Mishlei, nos provérbios, Hazita ish mahir bemelachto, você já viu uma pessoa que é rápida no seu trabalho, que faz as coisas com zrizut? De novo, vamos repetir o conceito, não é terminar correndo para sair, para jogar, ai, Baruch Hashem, acabei logo essa mitzvah que eu não aguentava mais. Deus o livre, Deus ele vê o coração de cada um, não é isso. Estamos falando aqui de terminar rápido as coisas por zrizut, por vontade de aproveitar o potencial, de um medo de não querer perder, porque a gente não sabe o que pode acontecer no meio e eu posso perder a mitzvah. Moshe Rabbeinu perdeu a mitzvah no meio do caminho, ele estava lá cumprindo a mitzvah e aconteceu uma coisa no meio do caminho que ele perdeu essa mitzvah. Então, aquele que tem medo, aquele que ama as mitzvot, tem medo de perder as mitzvot, ele vai querer terminar as mitzvot o mais rápido possível, pelo medo de perder elas. Então, você viu uma pessoa que é rápida no trabalho, fala Shlomo Amelech, Lifnei melachim itiatzev, bal itiatzev lifnei hashukim. Ele vai ficar perante reis e não vai ficar perante pessoas pequenas. Quer dizer, essa pessoa que é zariz, a zrizut vai levar ele para gadlut, para grandeza, ele vai estar diante de reis e não diante de pessoas pequenas. Verachamim zichrono livracha, e os nossos sábios atribuíram esse louvor aqui ao próprio Shlomo Amelech, quer dizer, essas palavras de Shlomo Amelech, os nossos sábios que vieram depois dele
atribuíram como um louvor para o próprio Shlomo Amelech, como se Hashem colocou esse passuco na cabeça de Shlomo Amelech para ele escrever o Mishlei, que com certeza todos os livros do Tanakh, eles foram escritos com inspiração divina. Então, Shlomo Amelech estava escrevendo, na verdade, um louvor sobre ele mesmo. Al Shemiher Bemelechet Binyan Habayit, porque quando ele foi construir o Beit HaMikdash, não era uma construção simples, tinham várias dificuldades para construir o Beit HaMikdash, mas ele não parou, ele construiu o templo do começo até o final, sem parar, Veloni Tatzelba, ele não teve preguiça, quer dizer, preguiça no nível de Shlomo Amelech, mesmo assim, no nível dele, ele não teve nenhum nível de preguiça. Leacherotá, porque a gente conhece, quando tem um projeto grande, a gente acaba, deixa para depois e não sei o quê, e vai empurrando com a barriga. Shlomo Amelech, ele começou o projeto e ele foi até o final, sem preguiça, sem adiar. Assim, ele conseguiu terminar a construção do Beit HaMikdash. Beken darshu al Moshe alav shalom, e também os nossos sábios, eles comentaram sobre Moshe Rabbeinu, al shemiher bemelechet hamishkan. A mesma coisa em relação à construção do Mishkan, tem um grande louvor aqui dado para Moshe Rabbeinu, as Zrizut, toda a agilidade, eles começaram o Mishkan também, com todas as dificuldades, o próprio Moshe Rabbeinu, que tinha visto, que tinha recebido todas as instruções no Har Sinai sobre a construção do Mishkan, ele mesmo teve dificuldades para fazer a menorá, para construir os Kelim, mas isso não foi motivo para ele começar a ter preguiça, começar a adiar. Não, depois, hoje eu estou cansado, tem muita complicação, tem muitos detalhes, outro dia eu faço. Não. Aqui os nossos sábios falam que ele teve zrizut, o amor que ele tem pelas mitzvot, ele não deixava nada para depois. Vehem tintzah kol masehem shel tzadikim tamid bemehirut. Então, isso é a marca registrada dos tzadikim. Se você quer encontrar uma característica que marca um tzadik, essa característica é a zrizut, a agilidade, a vontade de cumprir as coisas, a vontade de terminar rapidamente pelo amor que eles têm pelas mitzvot. Então, ele vai trazer aqui alguns exemplos da Torá, da agilidade dos nossos maiores exemplos, nossos maiores modelos na Torá. Então, sobre Avraham Avinu, Katuv Bo, vai maher Avraham aohelá, el Sará, Vaiomer Mahari. Quando Avraham Avinu, ele recebe a visita dos anjos, ele não sabe que são anjos, aos olhos dele parecem 3 beduínos, 3 pessoas simples, e é impressionante, a linguagem do versículo, tudo Avraham Avinu ele faz correndo, ele correu ao encontro dos 3 beduínos, ele correu aqui para a tenda de Sará e falou para ela, olha, rápido, faz aí alguns bolos, prepara aí algumas coisas para esses homens aqui comerem. E os nossos sábios perguntam, mas que ele está com tanta pressa? Olha, os anjos já estão vindo na direção da tua casa, fica tranquilo. Olha, eles já estão sentados na tua casa, por que tem que correr na tenda de Sará? Por que tem que pedir para ela, rápido, prepara aí alguma coisa? A gente vê que isso é uma marca registrada. Avraham Avinu sabe que não tem nenhum segundo sobrando. Começou a mitzvah, termina a mitzvah. Olha, eu já recebi aqui. Ele correu para começar a mitzvah e agora que está no meio da mitzvah, de Arnassat Orhim, de receber os convidados, não deixa ler mitz, não deixa virar hametz, não deixa passar o tempo. Ele rapidamente ele vai lá, vamos servir rápido a comida, vamos terminar a mitzvah do jeito que tem que ser feito. Outro exemplo aqui da Torá vai trazer sobre Rivka. Rivka vatemaher vatear kadá. Então, ela se apressou e ela encheu o jarro de água, ela serviu para o Eliezer o jarro de água, e, de novo, a linguagem vatemaher. Espera aí, o homem está lá, já na frente dela, já vai tomar água, não precisa ter pressa, serve devagar. Não, ela serve correndo, ela pode fazer mais uma mitzvah, ela serve para o Eliezer,
o escravo de Avraham Avinu, ela serve para os camelos também. Olha, mais oportunidades, ela está procurando oportunidades para fazer Hesed. Aqui só um detalhe interessante. Rivka, de acordo com algumas opiniões, aqui a Rivka era uma criança de 3 anos, tem um marmanjo na frente dela, tem o Eliezer, está lá, ele tem 2 braços, tem 2 pernas, é um homem saudável. Então ele vem e pede para ela, olha, você pode me dar um pouco de água? Então, qualquer pessoa normal viraria e falaria, olha, meu filho, o poço está aqui, vai lá se servir, né? Tenho mais o que fazer da vida. Não, ela corre para servir ele. Esse é o amor que ele tem pelas mitzvot, não só para começar a fazer as mitzvot, para terminar a mitzvah. Espera aí, você já vai servir, coloca a voda, ele já te pediu a água, você já vai fazer a mitzvah, não precisa correr. Ela quer correr para servir o mais rápido possível e ela já vai engatar em outra mitzvah. Ela serve para o Eliezer e já serve para os camelos também. Então, tudo isso para aproveitar o tempo. Asher lo itnu hefsek zman, eles fazem tudo. Melamet kol maseichem shel tzadikim bemeirut. Todos os atos dos tzadikim são feitos com agilidade. Eles querem começar a mitzvah, eles querem terminar a mitzvah. Asher lo itnu hefsek zman, para que não tenha nenhuma interrupção de tempo. Lo ela atchalat mitzvah, velo ela shlamata. Nem entre o começo, nem entre completar a mitzvah. No meio da mitzvah também, não seja preguiçoso. Começou a mitzvah, termina, faz ela da melhor maneira possível. Alguém me contou uma história interessante, que estava um Beit HaKnesset, e tinha um rabino, que ele estava lá, um rabino já bem velhinho, e um dos frequentadores, quando acabou o shiur, tá, ele estava dando uma aula lá no Beit HaKnesset e ofereceu para ele, olha, rabino, posso te dar uma carona até em casa? E o rabino falou, não, não precisa, eu vou caminhando, não é muito longe daqui, tem umas 4, 5 quadras, eu vou caminhando. E o homem insistindo, não, não, por favor, me dá essa mitzvah, me deixa te levar para casa. E todo mundo da sinagoga começou a insistir, rabino, vai lá com ele, te deixa em casa. Até que uma hora o rabino aceitou e entrou no carro daquele frequentador da sinagoga. Olha só que interessante. Quando ele estava chegando na casa do rabino, ele viu que estava muito trânsito no quarteirão da casa do rabino. Então ele falou, olha, rabino, se eu der a volta para te deixar em casa, vai levar muito tempo. Posso deixar o rabino aqui na esquina? E o rabino falou, não, não, eu quero, por favor, que você me leve até a minha porta. Então, o cara não entendeu, né? Falou, eu tive que insistir 10 minutos para ele aceitar a carona, ele andar 5, 6 quadras para casa. Eu estou pedindo se ele pode andar meia rua até o prédio dele para não ter que dar volta, pegar esse trânsito todo. E agora ele fala que não, que ele quer que eu deixo ele na porta, mas tá bom. Já que ele estava lá com o rabino no carro, ele deu toda a volta, realmente estava um trânsito pesado, demorou alguns minutos para dar volta no quarteirão. E quando o rabino estava descendo, ele virou para esse frequentador e falou, olha, eu vou só te explicar a minha atitude. Enquanto você não tinha pego a mitzvah, então tá bom, você não está fazendo a mitzvah, mas a partir do momento que você pegou a mitzvah, faz ela direito, faz ela até o final, faz ela o mais completo possível. Se você se comprometeu a me levar em casa, você vai me deixar na esquina, você não está fazendo a mitzvah completa e você ia ser cobrado no Shamaim, lá no céu você vai ser cobrado por causa disso. Então, faz a mitzvah completa da melhor maneira possível, da maneira mais bonita possível, porque isso demonstra o amor pela mitzvah, o medo, eu não quero perder nenhuma oportunidade, nenhuma mitzvah. Começa a mitzvah com zrizut, com agilidade, e termina a mitzvah com zrizut também, porque Deus nos livra, a gente não sabe se pode dar um problema, se pode surgir alguma situação no meio e a gente pode acabar, Deus nos livre, perdendo as mitzvot. Vatire she'adam asher telahet nafsho be'avodat boró. Então, a pessoa que ela tem esse fogo aqui de cumprir a avodat Hashem, de servir Hashem, vadai shelo itatzel be'asiyat mitzvot. Óbvio que ele não vai querer ter preguiça, ele não vai permitir que a preguiça domine ele. Eila tiet no ato ket no ataesh ameirá.
os movimentos da pessoa devem ser movimentos com zrizut. Então, olha que interessante, a gente vai ver que a forma que a gente faz as mitzvot, se a gente faz a mitzvah assim, já cansado, assim, já como se fosse um peso, ou se a gente faz a mitzvah com vitalidade, com energia, isso muda completamente até mesmo o Sahara, a recompensa que a gente vai ter. Que lo yanuach velo ishkot adim kila adavar leashlimo, e você não deve acalmar, você não deve parar até que você realmente completou tudo que você tinha que completar. Ve'amnam itbonenod, e fora isso, a gente deve parar um pouquinho para refletir. Shekmo sheazrizut utoledet aitlatut apnimi, da mesma forma que a agilidade é uma consequência, na verdade, de alguma coisa que está queimando dentro da gente, ken minazrizut ivaled itlatut. Também a zrizut, essa agilidade, vai criar esse fogo interno. O que quer dizer isso? Mi shemargish atzmo b'maaseh hamitzvah kmo shehu memaer tnuato ahitzoná, se no momento da mitzvah a gente fizer até mesmo os movimentos externos, os movimentos do corpo, então a gente pode fazer a mitzvah, de novo, todo molengão, sem vontade, ou fazer com vontade, faz de forma rápida, até os movimentos do corpo serem de maneira rápida. Ken ineu gorem shetibar bot no atua pnimit, você vai dessa maneira acender um fogo interno. Olha só que ideia importantíssima para a nossa Torá, para as nossas mitzvot. A forma externa que eu me comporto, isso vai influenciando como que internamente eu vou estar, como ken a reshek ve'achefetz idgaber bo veilech, a pessoa que externamente ele está fazendo as mitzvot cada vez com mais vontade, com mais vigor, com movimentos cada vez mais rápidos, isso vai criando dentro dele a vontade de cumprir as mitzvot. Quer dizer, isso aqui é uma garantia, isso aqui, o livro Mesilat Yesharim está falando, testa e você vai ver na prática. Faz as mitzvot meio dormindo, como se fala em Yiddish, schlufendig, fala meio dormindo, meio sem fazer as coisas, estuda assim, sem vontade, vai ter cada vez menos vontade. Agora, o contrário, se a pessoa ela fizer com energia, com fogo, o cumprimento das mitzvot, isso vai causando nela cada vez mais vontade de cumprir mitzvot, de fazer as coisas. E mitnaheg bekveidut betnuat ibarav, se a pessoa se comportar de uma maneira pesada, gam tnuat ruchot tishka vetirbe, então ele vai causar com que também os movimentos da alma dele vão ser movimentos também que vão diminuindo e vão apagando esse fogo interno do ser humano. Então, normalmente, a gente tem uma vontade interna, e isso causa também uma consequência externa, mas pode acontecer o contrário. Eu posso, através do meu movimento externo, causar um efeito interno. Eu posso fazer com que, através dos meus movimentos externos, eu acenda o meu fogo de querer fazer as coisas. Então, aquele dia que está pesado e todo mundo tem, como falou Ravol Bezecher Tzadik Livrachá, Yemei Ahavá e Yemei Siná. Tem dias que a gente tem vontade de fazer as coisas, a gente acorda de manhã, a gente já pula da cama, como está escrito no Shulchan Aruch, a primeira alahá, a gente tem que levantar que nem um leão. Tem dia que a gente acorda com vontade, a gente acorda com vitalidade e parece que tudo vai bem, mas tem aqueles dias que a gente acorda mais pesado, a gente acorda cansado, a gente acorda sem vontade. Olha o segredo que está trazendo aqui para a gente o livro Mesilat Yesharim. Se você acelerar os movimentos externos, você começa a acender o fogo interno. Nesses dias que está tudo mais pesado, força externamente a gente fazer as coisas com vontade, com zrizut,
e isso vai começar a acender essa vontade também dentro da gente. Ve'amnam kvar yadata שנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו, וחפץ הלב ותשוקת הנשמה. O que é mais querido para Hashem, quando a gente cumpre mitzvot, quando a gente está estudando a Torá, a parte mais importante é o desejo do coração e a vontade da nossa alma. Hashem, ele quer ver a nossa vontade de cumprir o que ele pediu para a gente. Tem uma história, se eu não me engano, aconteceu na época do Arizal, que tinha um homem, que era um homem muito simples, ele não era aquele que conseguia sentar, estudar a Torá, ao contrário, uma pessoa extremamente limitada intelectualmente, e certa vez ele estava escutando uma aula do Rav, e ele escutou sobre os korbanot, que tinham korbanot, eram oferecidos sacrifícios para Hashem, e Hashem, ele, entre aspas, consumia os korbanot, quando eles eram colocados no fogo, aquela fumaça que subia até o Shamaim, como se Hashem, ele está consumindo o Korban que a gente ofereceu para ele. Óbvio que Hashem não precisa do Korban, o Korban a gente precisa fazer para se aproximar de Hashem, mas que via rola, é como se Hashem, ele está vindo consumir, ele está vindo aqui receber esse Korban que a gente ofereceu para ele. Então esse homem, ele se empolgou, quando ele viu isso, ele tinha um coração tão bom, tão puro, que ele decidiu que toda semana ele vai oferecer um korban para Hashem. O que ele fazia? Todo o Erev Shabbat, ele colocava 2 halot dentro do Aron HaKodesh, como se ele está oferecendo para Hashem um korban. E o gabai da sinagoga, o zelador lá que cuidava da sinagoga, ele ia lá no Erev Shabbat e pegava as halot para comer na casa dele. O zelador deu Baruch Hashem, aqueles korbanot lá, que na verdade viraram as halot de Shabbat da casa do Gabai. Teve uma vez que o Gabai, ele resolveu contar para aquele homem, falou, olha, me fala uma coisa, porque aquele homem vinha no Motzei Shabbat, quando acabava o Shabbat, ele abriu o Aron HaKodesh, estava vazio, ele ficava tão feliz, ele falou, uau, Hashem recebeu meu korban, e ele fazia com todo o coração, como mamash, ele estava oferecendo um korban para Hashem, até que um dia o zelador resolveu acabar com a brincadeira, lá o gabai da sinagoga, ele vira para o homem e fala, olha, você é estúpido, né? Você acha que Hashem vem aqui pegar teu pão? Vou te falar a verdade, quem pega o teu pão sou eu. Há anos que eu estou comendo aí esse pão que você deixa, as halot, que você deixa no Aron HaKodesh, são as halot que eu como todo Shabbat. Então, esse homem ficou arrasado, ficou destruído, porque ele acreditou todos aqueles anos que ele estava fazendo um korban para Hashem e que Hashem estava consumindo aquele korban. Aquele zelador se divertiu com a notícia que ele deu, a cara de decepção do homem. Aquele zelador, naquela noite, ele tem um sonho, Hashem aparece para ele e fala, se despede da tua família que você vai morrer. Acabou a tua vida, pode se despedir que acabou. Então ele foi correndo falar com o Arizal, falou, olha, por favor, me ajuda, eu tive esse sonho, e o Arizal virou para ele e falou, olha, deixa eu te contar uma coisa. Hashem, ele não tinha essa alegria de alguém oferecendo korbanot para ele desde a destruição do Beit HaMikdash. Esses pães eram recebidos por Deus como o Cohen fazendo um korban no Beit HaMikdash, e você destruiu isso, não tem mais o que fazer, você vai morrer mesmo, e assim aconteceu, e infelizmente esse homem faleceu. Olha que incrível, mesmo alguém colocando um pãozinho dentro do Aron HaKodesh, isso era considerado por Hashem como o Cohen que está oferecendo um korban no Beit HaMikdash. Então é isso que Hashem quer. Hashem quer a vontade, ele quer que a gente tenha o desejo de fazer as mitzvot dele. Veu mash David HaMelech mitalel bechelko atov omer, e assim David HaMelech, ele exaltou a sua porção que ele tinha, ele sabia o quanto ele é uma pessoa bem-aventurada, e assim ele dizia que ayal tarog alafikeimaim, da mesma forma que o servo, ele deseja ir lá num manancial de água para beber aquela água cristalina quando ele está com sede,
Que nafshi tarog elecha Elokim. Então a minha alma, ela deseja fazer a tua avodah, Hashem, como um animal com sede. Uau, aquele prazer quando a gente está naquele momento com muita sede, aquele dia com calor, e você toma um copo de água gelada, aquele prazer. Assim David Amelech tinha o desejo de cumprir a vontade de Hashem. Sama nafshi lelokim, a minha alma, ela tem sede de Hashem. Então, David Amelech estava muito feliz que ele conseguia sentir essa vontade de estar sempre cumprindo as mitzvot de Hashem. Nirsefa vegam kalta nafshi lechatzrois Hashem. Então, assim também fala David Amelech, que a minha alma, ela deseja e ela procura nos pátios de Hashem o tempo inteiro. Ele está muito feliz, David Amelech, que ele sente o amor que ele tem pela Torá e pelas mitzvot de Hashem. Sama lecha nafshi, kama lecha bsari. A minha alma está sedenta por você e o meu corpo anseia por você, Hashem. Então, tudo isso são demonstrações de David Amelech, a vontade que ele tem de cumprir a Torá e as mitzvot. Ve'olam, Adam asher eina chemda azot, lohetet bo karaui, mas a pessoa que não tem esse desejo, essa vontade de cumprir as mitzvot, etzah tovah hi lo sheizdarez birtsono. Então, a gente pode forçar essa vontade de cumprir Torá e mitzvot. Olha que hidush para a gente, apesar que o livro Mesilat Yesharim, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, a gente falou na introdução, que ele falou, olha, esse livro não vai ter praticamente novidade nenhuma para a gente, esse livro inteiro é um livro de novidades, ele fala em toda a humildade dele, como se o livro dele fosse as coisas mais simples do mundo, para a gente tem grandes novidades. Uma das novidades é, se você não tem ainda o amor pela Torá e pelas mitzvot, e obviamente você quer ter isso, força os movimentos externos, força a zrizut, essa agilidade externa para fazer as coisas, e isso vai criando agilidade interna, vai criando a vontade da gente cumprir a Torá e as mitzvot. Se a gente faz as coisas de uma maneira pesada, então vai apagando esse fogo interno, mas se a gente faz com movimentos rápidos, com vontade, com zrizut, isso vai acendendo dentro da gente a vontade que deixem masher mizé shetivaled bo ahemda bateva, porque isso vai despertar na natureza essa vontade, vai incendiar a nossa alma, que atnua ahitzoná meoreret apnimit. Então isso é um klal, isso é uma regra que vale para todas as coisas na vida. Quando a gente está com uma dificuldade e a gente, por exemplo, a pessoa ela não está feliz, ela está com dificuldades na vida, ela está passando aí por algum teste e ele não consegue estar feliz. Olha que os nossos sábios falam, começa a andar com um sorriso, mesmo que seja um sorriso forçado. Num primeiro momento, o sorriso vai ser um sorriso forçado, mas ele vai influenciando e por dentro a pessoa vai ficando feliz. Então, a mesma coisa aqui, esse mesmo yesod, esse mesmo princípio, que se a gente começa externamente ter uma certa atitude em relação à Torá e mitzvot, de fazer as coisas com agilidade, de fazer com vontade, mesmo que não está fácil fazer e tem que forçar um pouco, não tem problema. Força no primeiro momento, que isso vai se transformar naturalmente numa vontade de cumprir as palavras de Hashem. O bevadai sheyoter mesurah beyadohi ahitzoná meapnimit. É difícil mudar coisas internas, mas coisas externas é muito mais fácil. Está muito mais na nossa mão os movimentos externos do que o movimento interno. Então, mexe aonde está mais fácil, mexe no exterior, e isso vai começando a causar as mudanças internas. Se você usar tudo que você pode usar, na continuação, você vai adquirindo o que não está tanto na tua mão, o que não está tão fácil de ser adquirido,
você vai acabar adquirindo também. Que tivaled bo besimcha apnimit ve'achefetz ve'achemda mikoach ma shehu mitlahet betnuato beratzon. Tudo que você inflamar externamente, tudo que você correr atrás, esrizuta. Então, de novo, a gente fala muito esse ponto. Se alguém já começa o dia pesado e para sair da cama e levanta primeiro um pé e abre um olho e depois o outro e começa tudo pesado, internamente ele está apagando a vontade dele. Agora, a pessoa que levanta que nem um leão, não é à toa que é a primeira mitzvah do Shulchan Aruch. Por que o Shulchan Aruch começa com isso? Obviamente, porque o dia começa com a gente acordando, mas o Shulchan Aruch está falando mais do que isso. O Shulchan Aruch está te dando uma dica para o teu dia inteiro. Se o teu dia começa com zrizut, essa zrizut vai se espalhar para o resto do dia. Você está acendendo a tua neshama, você está inflamando a tua neshama. Mas se o dia já começa pesado, cansado, e você já começa tudo assim, cabisbaixo, schlufendig, faz as coisas tudo meio dormindo, assim vai ser o teu dia. O dia inteiro vai ser pesado, vai ser cansativo, o corpo dominando sobre a alma e tudo fica mais difícil. Então, começa de fora para dentro. Por fora está na nossa mão, a gente tem a escolha de como a gente vai viver, de como a gente vai acordar. Dentro é mais difícil a gente influenciar, faz aonde dá, forçando os movimentos externos, e isso vai causar que a gente vai despertar também a zrizut interna. Veu Mashaya Anavi Omer, e é isso que o profeta, o Oshé, ele ensinava para a gente, Venedá, venir de fala date Hashem. Então, nos deixe saber e que a gente possa correr atrás do entendimento de Hashem, da sabedoria de Hashem. Por que ele usou essa linguagem de correr? Anda atrás, não precisa correr. Não, precisa correr. Quando você corre, você cria essa vontade. Acharei Hashem Eleiho, que Ari e Shag. Eu vou correr atrás das tuas coisas, Hashem, e eu vou rugir como um leão. Então, essa tem que ser a forma de viver de um Yehudi, como um leão, desde a hora que ele acorda, quando ele corre atrás das coisas, não faz as coisas andando, faz correndo. Aprende com Avraham Avinu, aprende com Rivka e Meino, aprende com os grandes tzadikim, que essa é a marca registrada de um tzadik, justamente é a zrizut, é a agilidade, é a gente correr atrás das mitzvot. Então, vamos aqui passar para o próximo capítulo. Ele vai ajudar um pouquinho a gente a adquirir esse lado das zrizut. A gente já teve aqui um conselho prático incrível. Começa a viver com zrizut externa e automaticamente você vai despertar a zrizut interna, mas ele vai trazer aqui mais algumas dicas de como a gente pode, Bezrat Hashem, viver uma vida que a gente aproveita. Olha quanto tempo a gente tem desperdiçado. Se a gente pegar uma agenda do nosso dia, a gente vai perceber que a gente desperdiça muito do nosso tempo. Então, ele fala o seguinte, Hine aimtsaim asher nikne bam azrizut. Quais são os meios para a gente adquirir azrizut? Hem otam asher nikne bam azeirut. Na prática, são as mesmas ferramentas que a gente estudou bastante na azrizut, no cuidado, na vigilância para não fazer transgressões. Basicamente, a gente vai usar as mesmas ferramentas na azrizut. O madregoisehem, que madregoisehem, e os níveis da zeirut também vão ser os mesmos níveis aqui da zrizut, porque a gente falou que são paralelos, uma ligada mais com as mitzvot negativas da Torá, do não faça, e uma ligada mais com as mitzvot positivas do faça isso. O Kmoshe Katavti Lemala, como eu já escrevi anteriormente,
que inyanam karov zelazé meod, porque elas são muito parecidas, esses dois traços de caráter, ve'enefresh beinehem, eila sheze be'asim, veze belavim, e não tem muita diferença entre essas duas características. Ve'kasher itameh tetzeladam, godel lorech hamitzvot, verov chovato bahem. Então, primeiro passo, óbvio, que a gente precisa na vida é saber o valor das mitzvot e a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. Senão, nada começa se eu não sei quanto vale uma mitzvah. E a verdade é que a gente não sabe o valor das mitzvot, mas só para a gente trazer aqui o ensinamento dos nossos sábios, eu vi, na verdade, num livro chamado Le Kartov, ele traz uma ideia linda, que está escrito no Pirkei Avot, que todos os prazeres do Lamazé, eles não equivalem nem mesmo ao Koratruach do Lamabá. Então, o que é esse Koratruach e o que ele está falando aqui de todos os prazeres do Lamazé? Então, fala aqui o livro Le Kartov, que todos os prazeres do Lamazé, estamos falando, se eu pegar todos os prazeres da vida de uma pessoa e eu concentrar isso em um instante. Agora, não só de uma pessoa, se eu pegar de todas as pessoas da nossa geração e concentrar todos os prazeres mundanos que essa pessoa pode ter na vida e concentrar esse prazer em um instante. Mais do que isso, se eu pegar todos os prazeres, desde o primeiro ser humano até o último ser humano, desde Adam Arishon até o Adam Aharon, e pegar o prazer que todo mundo vai ter a vida inteira e eu concentrar isso em um segundo, uau, deve dar aqui um prazer incrível. Olha o que os nossos sábios falam, isso não equivale ao Koratruach do Lamabá. Quando a pessoa chegar no Lamabá, olha o exemplo que o Le Kartov traz para a gente, imagina uma pessoa que está esfomeada, há dias que ele não come um bom prato de comida, se vira aí com migalhas que dão para ele, de repente ele chega numa mansão, ele olha pela janela, ele vê aquela mesa de rei com carnes, com saladas, com entradas, com sobremesas, uma mesa de rei, ele sente aquele cheiro da carne vindo, daquele arroz quentinho, uau! Aquele cheiro, isso é o Koratruach, é isso que, quando a gente chegar no Lamabá, o cheirinho do Lamabá não é nem o prazer do Lamabá de verdade, só o cheirinho do Lamabá é maior. O prazer que a gente vai ter vai ser maior do que todos os prazeres do mundo material de todas as pessoas que já passaram pelo mundo. Então, quer dizer, não dá para a gente ter ideia do valor de uma mitzvah, mas quanto mais a gente trabalhar na cabeça esse tipo de ideia do quanto vai valer cada mitzvah que a gente faz na vida e, mais do que isso, a obrigação que a gente tem com Hashem, lembrar quantas coisas boas que Hashem faz na nossa vida a cada instante, quanto a gente está obrigado a se conectar com Ele, a fazer o que Ele pediu, Vadai sheitorer libo elavodá, certeza que se a pessoa ele for balsecher, se ele tem cérebro na cabeça, se ele para pensar, é óbvio que se ele começar a refletir sobre isso, isso vai despertar a pessoa para querer cumprir a vontade de Hashem, veloi trapemimena, e não vai se enfraquecer de fazer a vontade para Hashem. Se a gente parar para pensar quanta obrigação a gente tem, olha quanta coisa boa, aquela famosa história lá do velhinho, que ele foi internado no hospital e ele teve que receber oxigênio e ele teve que pagar uma conta alta e ele chora. E o médico vem consolar ele e fala, não precisa chorar, porque é verdade, saiu caro, mas Baruch Hashem, que o senhor está com saúde. Ele falou, não, eu estou chorando porque eu estou pensando a dívida que eu tenho com Hashem, quanto custa o oxigênio que a gente tem todos os dias, quanto custa a água que ele manda, a comida, cada prazer que a gente tem, o prazer de ver um pôr do sol, o prazer de ver as estrelas, o prazer de comer alguma coisa gostosa, quanto a gente está devendo para Hashem. Então, qualquer um que parar para refletir, ele vai entender o tamanho da dívida que a gente tem. Óbvio que ele vai querer fazer sempre da maneira
mais bonita, da maneira mais completa. Ve'amnam ma sheyuchal leagbir ha'torerut hazeh u'ha'istaklut berov hatovot shakadosh baruch hu oseh imadam becholet ubechol shah. Se você quiser aumentar ainda mais esse despertar, ele está trazendo aqui uma dica na prática. Começa a prestar atenção. Quanta coisa boa Hashem manda na tua vida, a cada instante, a cada momento da tua vida. Quanta coisa boa. Isso eu já falei em algumas aulas, eu já fiz uma vez isso. É um exercício interessante. Coloca no papel quantas bondades você tem na vida. Quantas coisas você tem para agradecer a Hashem. É verdade, a gente tem muita coisa que falta, que eu gostaria, mas presta atenção quanto você já tem. Ao invés de ficar olhando quanto falta, será que você já agradeceu o suficiente por tudo que você tem na vida? Então, ele está garantindo aqui que uma das maneiras da gente se sentir endividado com Hashem, presta atenção quanto você recebeu. Imagina, vem uma pessoa e hoje ele te faz uma bondade, amanhã ele te empresta o carro, depois de amanhã ele vai te buscar no trabalho, semana que vem ele te traz as compras em casa. Você não sente dívida nenhuma com essa pessoa? Você não se sente endividado? Olha, eu preciso retribuir, eu preciso fazer alguma coisa. Quanto mais a pessoa fizer, maior vai ficando minha sensação de dívida. Assim tem que ser com Hashem também. Para refletir. Por que a gente não se sente endividado com Hashem? Porque a gente consegue focar no que falta, ao invés de focar no que a gente já tem, todas as bondades, toda a perfeição da criação do mundo, toda a perfeição do nosso corpo e a saúde e a família e o trabalho e tudo que a gente tem de bom, olhar para os nossos filhos, olhar Baruch Hashem, as roupas que a gente tem, já é suficiente para a gente agradecer a Hashem. Então, a Niflaot Agdolot Yoseimó, todas as maravilhas que Hashem ele faz do momento que a gente está nascendo, Meeta Leidá, Adayom Aharon, do momento do nascimento. No nascimento, os médicos falam o milagre do nascimento é uma coisa incrível. Todos os orifícios que estavam abertos, eles se fecham, os orifícios que estavam fechados se abrem. O momento do nascimento é um milagre aberto e a gente perde essas oportunidades de despertar. Que kol ma sheyarbe leistakel leitbonen bedvarim eile inei yarbe leakir leatzmo chovar abá elakel. Quanto mais a gente refletir, quanto mais a gente parar para pensar, mais a gente vai sentindo o quanto a gente tem uma obrigação com Hashem. Então não é simplesmente, eu estou com vontade, eu faço, eu não estou com vontade, eu não faço. A gente tem obrigações com Hashem, a gente tem que retribuir um pouquinho, o mínimo que a gente pode retribuir. Assim a gente fala no Teilim, David Amelech ensinou para a gente, Mashiv Lashem Kol Tagmolohi Alai, o que eu posso devolver, o que eu posso retribuir para Hashem? Todas as coisas boas, a verdade é que Hashem não precisa de nada. Então, qual é a única coisa que eu posso retribuir para Hashem? Sendo um bom filho para ele, escutando o que ele pede para a gente fazer, cumprindo o que ele pediu, andando no caminho correto. Bezrat Hashem, vamos falar um pouquinho nessa semana da Parashá Re'eh, que Hashem está falando, olha, tem dois caminhos na vida, o caminho da brachá e o caminho da maldição. Vamos escolher certo para dar essa alegria para Hashem, de ver os filhos, não tem alegria maior de um pai do que ver os filhos no caminho correto. Vamos dar essa alegria para Hashem. Então, de tanta coisa boa, para olhar, para pensar, para refletir, para agradecer a Hashem todas as coisas boas que ele manda para a gente na vida e que ele faz só bondades o tempo inteiro. Tem, inclusive, a gente já estudou isso no Rovot Levavot, falamos hoje sobre esse livro do Rav Behai Ibn Pakuda. O Rovot Levavot ele tem um capítulo, Shara Brinah, que seria uma tradução livre aqui, o capítulo da contemplação das bondades de Hashem, quanta bondade Hashem faz o tempo inteiro. Então, quanto mais a gente parar para refletir, mais a gente vai querer seguir a vontade de Hashem, querer pelo menos isso, eu quero retribuir para você, Hashem.
Veiu elem tsaim lecheloi tatzel veitrape me avodato. E isso tudo a gente deve usar para nunca ter preguiça de servir a Hashem, como Avraham Avinu. Avraham Avinu, por que ele nunca desistiu de procurar Hashem? O Rambam fala que ele começou a busca dele com 3 anos de idade. Óbvio que naquela época a maturidade com 3 anos era completamente diferente. Talvez hoje em dia os jovens de 20 anos ainda não têm maturidade nenhuma. Naquela época, Avraham começou a buscar Hashem com 3 anos de idade e encontrou Hashem aos 48 anos. Ele passou 45 anos da vida dele, ele não desistiu de procurar Hashem, porque ele começou a olhar quantas coisas boas Hashem faz, como um homem perdido no deserto, que ele está morrendo de fome e de sede, e de repente alguém prepara para ele uma mesa com comida, com bebida, e salva a vida dele. Ele não vai ficar o resto da vida procurando para quem que eu tenho que agradecer, para quem que eu preciso falar, Todarabá por tudo que você fez, e ele não desistiu até que ele encontrou Hashem em sua plenitude. Então, assim, a gente tem que aprender da onde vem as rizut de Avraham Avinu, essa vontade de fazer o que Hashem pediu para ele. Que arei oil veno yachol vadai ligmor lo tovato itbarach lefachot yodel lishmo vekem mitzvoisav. Já que não tem nada que a gente pode retribuir, o que eu posso dar para Hashem, já que Hashem é perfeito e Hashem é completo, pelo menos que a gente agradeça para ele, seja mais agradecido por tudo que você tem de bom e, principalmente, cumpre a vontade dele, deixa ele ser um pai feliz que está vendo os filhos comportados, os filhos que escutam o que ele pede e, Bezrat Hashem, os filhos que andam no caminho correto. Shavua Tov.